O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes, com maior profundidade. E o nosso assunto é o racismo e o preconceito. Estamos aqui no estúdio com o Bob Almeida, do projeto Sexta é Nós, a Edna, que é poetisa, e a Samira Albuquerque, que, além de ser advogada, representa o Inatran e também o projeto Abrace. Tudo bem, Samira? Tudo bem, Edmundo. Agradeço o convite e que delícia estar aqui com essa mesa, com pessoas que eu admiro e respeito tanto. Edna, Bob, uma satisfação enorme, os três. Tudo bem, Edna fez boa viagem para chegar no programa. Vamos lá. Um rolezinho bacana de moto, né? Que é algo que eu gosto. Agradeço também pelo convite, por essas pessoas maravilhosas e pela nossa controvérsia aqui, né? É isso. E você, Bob? Tudo salve, certinho salve. Aí? Boa para nós. Que alegria estar aqui. E confesso também que honra também e um desafio, né? Estar diante de gigantes. Mulheres incríveis, Edmundo, que eu acompanho. Samira, eu sou fã. E aí a perna treme. Vamos ver o que vai dar. Esse é um artista de verdade, Vamos né? ver o que vai dar. Esse é fera. Bem, muito bem. E só antes de passar a palavra aqui para os nossos entrevistados, quero acrescentar que o Muhammad Ali, que foi o maior boxeador de todos os tempos, e a gente, na época da minha infância lá, ficava assistindo no Sessão da Tarde o Rocky, o Lutador, né? Que, aliás, é o Sylvester Stallone, que é um péssimo ator, né? E a gente acreditava ali que, né, aquele branco ali que era o melhor boxeador que existia por causa do filme, né? E naquela época também não se falava, né, do Muhammad Ali aqui no Brasil, existia essa censura aí por parte dos Estados Unidos, né, porque ele se recusou aí para a Guerra do Vietnã, ficou preso por anos, né, ficou impedido de lutar, retornou depois de 4 anos ao boxe, depois que a guerra já tinha acabado, isso já não era mais importante para os Estados Unidos. E eu quero começar, então, o nosso programa aqui com as mulheres, né, sempre, e com a Edna, para ela falar um pouquinho aí do que ela sente ao ver esse vídeo aí, para a gente começar a nossa conversa sobre racismo e preconceito. A gente estava aqui um pouco antes de começar o programa e o Bob falava uma coisa que é muito verdade, né? A rede social hoje, ela mascara a gente, ela nos dá uma outra cara, uma outra visibilidade. E antigamente, antes das redes sociais, nós tínhamos a televisão, né? Quando o Edmundo traz o primeiro vídeo que a gente fala assim, a gente percebe isso. Por que todos são brancos? Por que Maria é branca? Por que Jesus é branco, né? Quando a gente quer dizer que a coisa está ruim, a coisa está preta, né? Vai chover, ó como o céu está preto. O céu não está preto, na verdade, está um azul mais escuro, mas está preto, né? E ser mulher e ser preta é lutar 2 vezes para conseguir o seu espaço, né? Eu lembro muito da minha infância, eu acho que são fases que marcam a vida da gente, a infância, a adolescência e a passagem para a vida adulta, né? Na minha infância, na escola, a gente tinha muito preconceito a questão do cabelo, né? As meninas alisam o cabelo, fazem as trancinhas Maria Chiquinhas. O dia que eu falei para minha mãe, eu quero ir para a escola com o cabelo solto. Minha mãe falou, filha, não vai dar muito certo. Mas eu sempre fui uma pessoa, como disse o primeiro vídeo, eu fui uma pessoa curiosa, eu sempre fui uma pessoa desafiadora. Eu falei, eu vou com o cabelo solto. Filha, vão falar que você não penteou o cabelo, não tem problema. Nossa, a primeira coisa dos coleguinhas, que bombril legal. Eu falei, mas não lava a louça da sua casa. Eu tinha meus 6 para 7 anos. Não lava a louça da sua casa. No outro dia, minha mãe já trançou o cabelo, já deixou todo trançadinho. E uma coisa interessante que a gente aprendia a trançar o cabelo da boneca para trançar o cabelo da irmã depois, né? E a nossa disputa dentro de casa é quem fazia a melhor trança, né? Mas por quê? Porque nós tínhamos que ter o cabelo trançado. Hoje, graças ao que nós dizemos, eu não gosto da palavra empoderamento feminino. Eu gosto da progressão feminina.
Porque progresso é o que está na bandeira do Brasil. Exato. E existe uma ação, a ação da mulher. A ação da mulher se colocar, a ação da mulher negra se colocar. Eu sempre fui uma pessoa que eu procurava brigar pelos meus direitos, nunca batendo ou debatendo com palavras. Eu tinha que arrumar uma maneira de ser melhor que o outro naquilo que ele menos fazia. Então, a literatura me salvou bastante, bastante, né? Passando a fase de criança, ainda uma coisa que me marcou muito foi que na escola, uma vez, a gente foi chamado para fazer um teatro. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E na minha sala era eu e mais duas moças de cor mais menos retinta, né? Como a gente costuma dizer. E todo mundo, eu quero ser Emília, eu quero ser não sei o que, eu quero ser não sei o que. E eu lembro até hoje da fala, a Edna vai ser a Dona Benta. Mas para mim aquilo ficou, a princípio, a Edna vai ser a Dona Benta. A Anastácia? A tia Anastácia, a tia né? Anastácia. Tia Anastácia por conta da cor. Aquilo na época ficou algo assim, mas eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu vou precisar de farinha de trigo para pintar o cabelo. Então, eu trouxe pelo um lado da diversão de ter que passar a farinha de trigo no cabelo, de poder pegar o lenço que a mãe dormia para pôr na cabeça, para amarrar. E outra coisa que depois me tocou bastante é que eu gostava de ver a minha mãe fazendo comida, porque ela não deixava. Então, naquele momento, eu ia poder cozinhar. Mas o primeiro impacto, a Edna vai ser a tia Anastácia, é o que fica, né? É o que marca. Ou seja, né, todo mundo foi escolhendo, eu quero ser, eu quero... Não, a Edna vai ser tal coisa. Na adolescência, eu lembro que foi uma fase assim, bem conturbada, porque a gente muda de escola, né, tudo. E na escola, na classe, era o grupinho, era eu negra, uma japonesa, uma ruiva, né? E depois tinha as que tinham um poder aquisitivo melhor, ou as que se destacavam na classe, e o nosso grupo era as diferentes, né? E dentro desse grupo a gente cresceu bastante entre a gente, porque uma valorizava a cultura da outra, o jeito da outra, né? E a questão do cabelo, né? Hoje eu estou com o cabelo assim porque eu tive que andar de moto, então o capacete não ajuda muito, né? Sou super a favor de que usem o capacete, por favor. Mas não deixa a gente ter os black que a gente quer. Enfim. Mas depois surgiu a questão do mega hair, que você pode colocar, então isso já ajudou bastante. Mas na minha época era um ferro quente que a gente falava. Era um pente que você colocava na boca do fogão, esquentava e depois a mãe passava. Aquilo fazia até o tss no cabelo da gente para ficar com o cabelo liso. Gente, sinceramente, eu fiz isso 3 vezes na minha vida. Primeira formatura, né? Que daí a gente quer todas as amigas têm o cabelo liso. Então, gente, se fosse hoje, eu ia como eu fui para a formatura de tecnólogo. Com o black enorme, aí chega lá, a moça falou, tem que pôr o capelo. Deu, quase chorei, porque daí você tem que tirar. Né? Hoje você tem essa oportunidade, mas essa questão de passar o ferro quente na sua cabeça para poder ficar igual, a padronização. A mulher, ela sofre esse padrão de padronização, né? Você tem que ter a pele limpinha. Nossa, você não pode ter o nariz de batata, você tem que ter o nariz empinado, né? E a mulher negra, ela não segue estereótipos, né? E ela precisa encontrar o seu lugar longe desses estereótipos. Eu lembro que uma vez, na minha 8ª série, anos 90, mais ou menos, eu resolvi ir com um lenço na cabeça. Gente, o que teve de gente? Você está com câncer? Por que você pôs o lenço na cabeça? Eu falei, não, isso é um turbante. Vocês já viram? As mulheres negras usam turbante. Aquilo foi um choque. Nossa, está com câncer, está doente. E como superar tudo isso? Né? O que eu comentava aqui um pouco era que o racismo antigamente ele era mais velado, né? Ele era mais escondido, a pessoa ia ali e cochichava. Hoje não, hoje a pessoa vai na rede social, a pessoa te xinga, a pessoa fala que você é preta, que você é feio, que você não tem o estereótipo, né?
te rotula pelo que você é. E como superar tudo isso? Né? Como a gente vence tudo isso? Eu tive, na minha adolescência, uma professora que, de certa forma, ela me ajudou muito a me descobrir como poeta, como escritora, como mulher e como negra, como mulher negra. Porque ela chegou para a classe e falou assim, olha, vocês vão fazer uma redação de como foi a férias de vocês. Fulana foi para a Disney, que eu fiquei sabendo. Ciclana foi para tal lugar. Ciclano passou os finais de semana na casa da avó. Eu não tenho os meus avós aqui, hoje já são falecidos, mas na época um morava na Bahia, o outro no Rio de Janeiro. Fulano foi para a casa dos avós, então eu não tinha, né, material conforme o que ela foi falando para montar a redação. E cada dia um aluno ia ler a redação lá na frente. E vai passando até chegar a sua vez. E eu falei, não, eu tenho que apresentar alguma coisa. E a classe inteira, o que será que ela vai falar? O que será que ela vai falar? E eu lembro que essa professora um dia entrou na biblioteca, e eu entrei na biblioteca da escola, e o primeiro livro que eu peguei foi Meu Pé de Laranja Lima. É um livro que me marcou assim, eu reli ele recentemente, e é um livro muito forte. Porque aquele menino, ele tinha uma ideia diferente do que todo mundo queria que ele tivesse. E como ele era denominado o capeta, o demônio, por quê? Porque ele era diferente, porque ele tinha sonhos. E foi daí que nasceu a minha vontade de escrever, a minha vontade de ser melhor que as outras pessoas, não por imposição, não pondo o dedo na cara, mas se eu soubesse fazer algo que eu fosse melhor que elas teriam que me aceitar. E eu fui escrever o meu pé de laranja lima. O meu pé de laranja lima era goiaba, porque é uma fruta que eu amo, assim, sou muito apaixonada. E eu escrevi a melhor goiabada do mundo com minha mãe. Que delícia. Porque a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa do lar que faz, que não te deixa fazer. Quando você tiver idade, você vai aprender a fazer. Aí, quando a gente teve um pouco mais de idade, ela precisou ir trabalhar fora para complementar a renda. Então, eu aprendi fazendo na prática, né? Com os mais 3 irmãos, os filhos da vizinha que vinham ali para você tomar conta. E foi a melhor redação. Foi classificada a melhor redação da sala. Uau. Depois foi a melhor redação da escola. Aí eu descobri uma forma de debater com as pessoas. Por quê? Porque foi aberta uma janela, uma nova janela, um novo mundo, né? O mundo da escrita, o mundo das letras, o mundo da arte. Essa é um pouquinho Puxa assim. vida, hein? Ficou difícil aí agora. Agora eu vou passar para a Samira aí. Samira. Eu sabia que ia ser desse jeito, mas imaginava que... dona Edna. Logo de cara, né? Eu quero só aproveitar aqui a fala da Edna, né? E fazer a seguinte pergunta para a Samira, né? De tudo que ela falou, como é que você hoje, né, à frente aí de tantas instituições que você trabalha, enxerga a mulher negra, como é que está a sociedade, a aceitação, pegando tudo isso que a Edna falou tão bem, né, tão genuíno, tão verdadeiro, né? O que você pode dizer, Samira, sobre uma mulher negra hoje na sociedade, no mercado de trabalho? Olha, Edmundo, eu penso que a primeira coisa que é bacana da gente trazer é sobre o que se fala muito de lugar de fala. Essa expressão lugar de fala questiona se nós, enquanto pessoas não negras, podemos falar sobre racismo, podemos falar sobre preconceito. Mas o lugar de fala não diz respeito sobre quem fala, mas de onde fala. Então, de onde eu, Samira, estou falando sobre racismo? Estou falando da minha branquitude. Não adianta eu falar, mas o meu avô materno era negro. Os meus bisavós maternos eram negros. Eu não passei pela situação de racialização. Eu não sei o que é sentir a questão racial no meu corpo. Então, o meu lugar de fala é uma mulher branca falando como ela pode, de alguma maneira, colaborar com essa progressão, né? Como ela bem trouxe, a progressão da mulher de modo geral.
Então, não tem como você falar de direito das mulheres, de ativismo, né, de feminismo, se não falar sobre as mulheres negras. Porque são atravessamentos, enfrentamentos completamente diferentes da mulher branca. Pensando na nossa realidade, não é só o Brasil, a América é muito racista. Porque toda a América foi colonizada. Então, se a gente pegar o nosso país, que tem aí 525 anos, né? Esse ano a gente completou 137 anos de abolição. Foram 4 séculos de escravidão da população negra num país que nós temos, fora do continente africano, a maior quantidade dessa população. E houve a abolição. E aí? E os ex-escravizados? O que aconteceu com essa população? A reparação histórica. Porque quando nós tivemos, mesmo deixamos de ser colônia, foi fomentado a compra de terra pelos brancos. Então, o ex-escravizado, se hoje, até hoje, se perpetua essa desigualdade, é porque desde lá de trás não houve políticas realmente de reparação histórica, políticas nacionais que construíssem uma possibilidade da população negra ter terra, ter educação, ter saúde, essa equidade. Então, dói quando a gente assiste esses vídeos, quando a gente vê que ainda tem quem, não sei por que motivo, enxerga diferenças em virtude... Porque não é um ódio individual, ele é estrutural, ele é sistêmico, e ele tem um porquê de acontecer. Porque por 400 anos, o nosso país teve a economia sustentada por essa população. Então, se trata de uma dominação que é econômica, que está ligada à capital. Então, a grande discussão que envolve o racismo estrutural e envolve o ódio, o preconceito, a discriminação nós vamos dar acesso para essa população, nós vamos deixar que eles saiam das comunidades, da periferia, Então, desde sempre, a população existiu, e aí tanto a mulher quanto o homem, para servir a Casa Grande. Só não existe mais a Casa Grande e a senzala, mas continua a situação de subjugação desses corpos. Continua a situação em que tanto o homem negro é entendido como essa mão de obra forte, né? Mas também existe uma questão sexual que atravessa o corpo do homem também, como atravessa o da mulher. Então, é a senzala servindo a Casa Grande. E aí, como que nós vamos permitir que eles tenham esse acesso equitativo, igualitário? Nós vamos perder essa dominação, nós vamos perder essa construção que é a nossa base estrutural. Então, dentro das minhas pesquisas, dos meus trabalhos, dos meus estudos e desse contato que eu tenho e com o qual eu aprendo muito, que é com o movimento das mulheres negras, eu me encontro nesse lugar de branquitude para dizer que eu me declaro antirracista, mas que eu sei que eu, em nenhum momento na minha vida, apesar de ser neta de negro, de ser bisneta de negros, eu não sei o que é passar por uma situação de racialização. Perfeito. Então, eu acredito que é isso. O lugar da fala é de onde eu estou falando, e eu estou falando do meu lugar de branquitude, de uma mulher branca. Perfeito, sem dúvida. E eu queria escutar do Bob, pegando esse gancho aí da questão cultural e econômica, porque o Bob, ele trabalha com o projeto Sestenóis ali, que é um espaço ali que tem muita informação sobre essa situação de tanto econômica e cultural. O que você pode contar para a gente aí das suas experiências sobre racismo e preconceito, Bob? Antes de tudo, acho que é bom expor o desconforto, né? Acho que para a Samira,
assumir o lugar de onde ela fala, depois da pergunta, para falar sobre a mulher negra, tem um desconforto. Agora imagina um homem falando agora com esses temas. Branco, homem. Se o sofrimento que a mulher negra enfrenta, eu só acho, já é duro, agora imagina para quem está tentando ser gente, ser homem e ser branco, o quanto é mais difícil ainda e mais estranho essa conversa para nós, que somos sempre privilegiados. E o meu lado sempre é o lado mais opressor, mais violento, mais cruel. Olha onde eu tô. Então eu não quero ser Fiuk aqui, pedir perdão por ser homem, não é isso. Mas eu quero pedir perdão em nome de todo o sofrimento que a minha ancestralidade causou. Porque a minha ancestralidade branca sempre promoveu violência. E ainda tem um lugar ainda mais desconfortável para mim, que é ser cristão. Porque esses 400 anos de escravidão foi sustentado pelos meus irmãos de fé. Sim. Equivocadamente, sim, mas não apaga e não aplaca nenhum sofrimento. Então eu fico aqui agora, Edmundo, eu acho que talvez, eu não sei você, mas eu fico aqui num lugar muito dolorido, mas também num lugar de enfrentamento que eu quero sempre estar. Não é porque eu estou num lugar desconfortável que eu vou sair daqui e me aliar de novo, fazer aliança de novo com opressores. Eu quero estar aqui. Obrigado por estar aqui. Obrigado por esse lugar tão complicado, mas urgente para a gente como eu estar. Porque assim, ó, onde eu vou estar? Eu vou estar na arena sendo machista, eu vou estar na arena sendo racista, ou eu vou estar na arena do lado de quem sofre? Eu escolhi um lugar para estar. Eu quero estar num lugar de desconstrução, como a Samira bem trouxe. Porque é necessária essa desconstrução, mas primeiro a gente precisa saber onde eu estou. Eu estou ainda num lugar desconfortável, mas eu sei aonde eu estou lutando, com quem eu estou lutando. Eu não sei o que é ser perseguido pelo racismo, eu não sei o que é ser violentado pelo racismo. Eu não sei o que é isso. Mas eu não quero estar do lado de quem pratica intencionalmente, planejando tudo isso. Eu tenho atitudes racistas por causa de dessa impregnação que está dentro de mim, desde a minha educação, desde o berço. Mas cada vez que eu tomo consciência de um ato, de uma atitude, de um pensamento, de um sentimento racista, eu vou lutar contra tudo isso para tentar não ser como eu era ontem. Então, feito esse desabafo, eu quero aproveitar também para justificar o meu pedido de perdão, porque quando eu fui para o Senegal, no leste da África, lá tem a casa que abriga a Porta Sem Regresso, né? A Porta Sem Regresso é de onde veio toda a comercialização dos negros para o nosso continente. Eu estava lá naquela casa experimentando na pele. Quando eu desci em Dakar, capital do Senegal, quando eu pousei lá naquele aeroporto, eu tive uma estranheza, assim, porque Dakar é luxuosa. Então eu já fui com aquele estigma de que a África é um lugar miserável, e de fato é mesmo. A maior parte do continente sofre as consequências dessa cultura ocidental que ferrou com todo mundo, né? Mas quando eu cheguei em Dakar, luxo mesmo, assim, luxo. E os negros nos melhores carros, aquelas mansões ocupadas por negros. E uma estranheza, porque aqui é onde é que eu ficava sentindo esse desconforto. É quando eu entrava no Oroville, quando eu saía do Tabãozinho no Oroville, ou eu entrava no Espaço, entregar as minhas cartas lá, que eu trabalhava de courier, né? Então eu falava, meu Deus, por que lá onde eu nasci não tem uma casa assim, que não sei o quê? Porque eu sou pobre, eu não sou preto, mas eu sou pobre. Então eu ficava pensando, e aí aqui era estranho ver isso. Mas quando eu cheguei lá e eu vi aquela prosperidade legítima daquele povo, também me deu uma estranheza, e aquilo começou a mexer comigo. Quando eu chego na casa que tem a Porta Sem Regresso, tem um mural de reconciliação, onde vários presidentes pedem perdão, né, por toda vez que comprou um negro, por toda vez que financiou, por toda vez que foi conivente com tudo, né, intencionalmente e tal. Aí lá, pelo menos um ano que eu fui, ainda o Brasil não tinha pedido perdão. Não tinha essa reparação histórica, parte dessa reparação, não tinha feito ainda. Então não sei se o Lula já fez, se o Bolsonaro, se alguém já fez, não sei se alguém já fez essa reparação lá, porque tomara que tenha sido feita já, porque faz tempo que eu fui. Mas aqui, diante dos meus amigos, eu peço perdão.
para tudo isso, mas não um perdão sem estar junto na luta para ver restauração e humanização. Tá, agora para falar do que a gente vive lá, é estranho demais, eu vou para a Fundação Casa todo mês. Por que na Fundação Casa a maioria dos meninos que estão cumprindo medidas socionegativas são negros? Por que na periferia, por que se construiu um lugar chamado Taboãozinho, onde a maioria daquela população é negra? Por quê? Por que o Ouroville, por que o Espásio, por que o Objetivo, por que lá só tem branco e aqui só tem negro? Eu quero fazer essas perguntas também nessa conversa para ver se a gente consegue encontrar uma resposta. Mas agora, de pronto, assim, na minha ignorância, racismo puro. Em algum momento que a gente ainda não consegue entender os mecanismos desse racismo agora funcionando. Agora, nesse dia de hoje. Perfeito, perfeito. E sem deixar de esquecer, né, que o Brasil sofreu um processo logo depois da abolição, proclamação da República, da chamada eugenia, né, que foi uma política de Estado para trazer os imigrantes, fazer um embranquecimento, né, e da onde, inclusive, todos esses nossos antepassados imigrantes, incluindo os portugueses, trouxeram toda essa carga cultural, né, onde existe uma depreciação da cultura do negro, né? Dos povos originários também, né? Isso foi uma política de Estado, né, que no momento da formação do Brasil, né, do Estado brasileiro, né? Mas, voltando para os dias de hoje, eu queria saber da Edna, né? Como é que ela está percebendo? Ela falou uma coisa muito importante que eu quero que ela fale sobre esse enfrentamento hoje que, segundo ela, piorou, né? Caíram algumas máscaras, as pessoas estão destratando mais nas redes sociais ou de outras formas. Então, eu queria que você falasse, Edna, sobre isso. Eu acredito que até no meio do comércio, né? Eu sempre trabalhei no comércio, um trabalho que eu gosto muito dos animais, né? Sou formada tecnóloga em agronegócio e hoje eu faço a faculdade de letras porque eu acredito muito que a educação no nosso país, por mais que as pessoas digam que está controversa, que está errado, que não está certo, mas você falar é uma coisa, você viver, você entrar lá, você está no lugar, como bem disse a Samira, você está no seu lugar de fala, como bem disse o Bob, quando eu entrei naquele lugar, eu vi, é uma coisa. Eu faço a faculdade de letras hoje porque eu descobri na escrita, eu tive muitos bons mestres, não foram professores, foram mestres, que me mostraram um caminho. Pegaram na minha mão e falaram, Edna, pesca. E eu trabalhei muito tempo no comércio. Então, o comércio tem muito isso. Da pessoa olhar para você e falar, um dos trabalhos que eu amei fazer foi trabalhar numa casa agropecuária. Eu era a única mulher, né, no meio dos homens, no meio dos meninos. Então, a princípio, você vai lavar o banheiro, vai varrer, vai fazer o café. Com o passar do tempo, as pessoas queriam eu no balcão, para você ter esse contato. Muitos aceitaram, outros viravam e falavam, tem que tomar cuidado com a sua funcionária. Você tem que tomar cuidado com a sua funcionária. Mulher não é ágil em contar dinheiro, mas pode ser ágil em esconder. E eu provei, por 9 anos eu trabalhei nessa casa agropecuária, eu provei durante 9 anos que eu consegui, mulher, atender balcão, fazer caixa, fazer fechamento. E hoje? A juventude de hoje, eles sofrem essa questão, a Samira também trouxe algo interessante, da formação, né? Hoje eles são formados para você ir para uma rede social, né? Muitos com algo concreto, muitos não, eu vou para a rede social para desabafar. Então, acaba falando, muitas vezes, o que não se deve, se auto-julgando e julgando o próximo, o que é pior ainda, né? E hoje o preconceito está velado. No futebol, que a gente tem visto muito isso, gente, é um absurdo. O futebol é um esporte criado por brancos.
dito do Brasil. Por quê? Porque era algo que reunia muita gente, chamava atenção, para ser a atração para os brancos. E daí você vê hoje chegar num lugar onde você vai disputar se você é melhor no quê? Na corrida, no chute da bola. Não, você vai disputar se você é melhor na cor. Né? Dentro do ambiente escolar, do qual eu quero entrar, do qual eu quero fazer parte, do qual eu quero fazer a diferença. Quantas vezes eu tinha o apelido assim, picolé de asfalto na minha época. Hoje não. É preta, fedorenta, é sua essa, é sua aquela, né? Tinha uma música Maragatá na minha época, né? Que era uma moça com o cabelo cheio de dreads e com umas miçangas na ponta. Então, quando essa moça surgiu, todo mundo olhava o corpo dela. Aí eu falei, gente, olha a trança do cabelo dessa moça. E hoje? Quem que desperta a juventude para olhar o lado bom? Quem desperta? Preto de vermelho é Saci. Né? É o Saci Pererê. Não. Eu tive uma alegria de representar, na Festa das Nações da escola, representar a África. E eu falei para a professora, eu quero uma roupa africana. Ela falou, Edna, não existe pano no Brasil para isso. Aí eles compraram um pano bem reluzente, vermelho e dourado. Aí eu não consegui trazer a foto aqui, mas é uma foto que eu gosto muito. E é só envolvido no corpo. Ele não tem costura nenhuma, né? E aquele vermelho e dourado deu uma cor para mim. Eu me sinto colorida, né? Então, é essa forma de quebrar preconceito que a gente precisa cultivar e cativar hoje, semear no coração das jovens mulheres negras, né? Não como a Samira mesmo trouxe, eu assumi o meu lugar de fala, mas de uma fala consciente, progressista, para frente, não é porque ela é isso, porque ela... Não, algo que eu tenha um embasamento, né? Uma das primeiras mulheres que eu li foi Maria Firmina dos Reis, e ela sofre essa questão do embranquecimento, né? Machado de Assis, citar Machado de Assis, Lima Barretos, um dos livros do Lima Barretos é Clara dos Anjos. Quem é Clara? Uma mulata da periferia. E Clara, e ainda dos anjos, né? Qual que é a visão de anjo que a gente tem? Branquinho do cabelo, cacheadinho. Então, nós temos que essa missão de desconstruir, né? Quem é hoje a Edna? É essa estudante de letras, né? É uma pessoa que conseguiu pular um muro para chegar no outro muro, para pular esse outro muro, mas para não ir sozinha. Eu tenho esse lema, eu não vou sozinha. Aonde eu for, eu tenho a missão de ser a melhor para cativar alguém para ir comigo. Ah, precisa carregar para pular esse muro? A gente carrega. Ah, eu não dou conta sozinha? Chama Samira, chama o Bob, chama Edmundo. Nós precisamos, não é criar uma sociedade robótica. Nós precisamos desconstruir a inteligência artificial. Quem criou a inteligência artificial? Fomos nós, seres humanos. Ela é comandada por um ser humano. E nós temos que desconstruí-la como? Agindo não como a sociedade quer, não como padrões, né? Mas agindo nesse trabalho de formiguinha, né? De um passa para o outro. Nada a gente consegue sozinho. É um pelo outro, né? E é esse pular o muro que eu não quero pular sozinho. E eu acredito muito que a educação no nosso país pode ser melhor. Por quê? Porque depende de mim, Edna, porque depende da Samira, porque depende do Edmundo, porque depende do Bob. E não é por falar, não é por estar sentado aqui e falar. Não, é por agir. Perfeito. É por agir. Muito bem. Inclusive, antes de passar a palavra para a Samira, eu quero falar que 2 convidados
negros não puderam vir porque não tiveram dispensa do trabalho. E aí eu passo a palavra para a Samira, para ela falar sobre essa situação que a Edna acabou de comentar, que é a questão majoritariamente cultural. Como é que o que você pode dizer para a gente? Edmundo, eu penso que, mais uma vez, partindo do lugar de onde eu estou falando, que da minha parte me cabe, primeira coisa, quando a gente fala sobre racismo, eu vejo muitos homens que me procuram e me perguntam assim: Samira, eu falei tal coisa, isso é machista? Isso é machista? Eu fui machista? Então, eu acho muito legal quando eles vêm e perguntam, eles se colocam à disposição para serem corrigidos. E assim, mostra, fica muito claro que é porque pretende melhorar, quer crescer, quer evoluir. Né? Você citou alguns ditados, né, que são muito comuns, que a gente costuma falar. Você citou tem o termo denegrir, e quando eu falo de machismo, eu estou mais confortável, porque eu estou mais relacionada com esse estudo, mas quando entra na questão racial, aí eu fico nesse lugar de aprendiz, e aí o tempo todo eu estou perguntando, falei bobagem? Então eu acho que faz parte de nós, do lugar de onde a gente está, o tempo todo perguntar e falar, me corrige se eu falei alguma bobagem. Eu falei alguma coisa, sabe? Porque eu aprendi muito. Eu tenho aprendido muito. Eu conversei com mulheres que eu falei, como é que eu falo? Negra ou preta? Depende, Samira. Pergunta. Falei, porque a gente vê lá nos Estados Unidos, Black Lives Matter, não sei o quê. Mas é diferente, é um outro movimento. Dependendo se você não tiver intimidade com a mulher, se você pegar e falar, e aí, preta? Então pergunta, como você prefere ser chamado? Sabe? E muitas coisas, ela falou, assim, as meninas do movimento feminista negro, elas falaram, você já imaginou a coisa pra gente agora existir lápis de cor com vários tons da pele? Que antes o tom da pele era tom da pele da nossa pele. Né? Ela falou, eu era bailarina quando eu era criança, eu não tinha a sapatilha da minha cor. Então, coisas que a gente, por ser branco, não percebe. Né? E que aí vai começando a despertar. Você vai começando a enxergar. Então, essa disposição, eu acho que é essa palavra, essa disposição de querer aprender e de se colocar no lugar de me corrigir se eu falar bobagem, eu acho que é o fundamental para nós. O processo de desconstrução, como disse o Bob, como trouxe também a Edna, é justamente esse. Se eu quero melhorar, não digo que a gente vai salvar o mundo, mas se eu posso pelo menos melhorar o mundo ao meu redor e eu posso fazer alguma diferença para diminuir esse sofrimento, minimizar os impactos, né, de tudo isso, de que maneira? Me corrigindo antes de mais nada, porque está em mim também muita coisa. Eu parei de usar muitos verbos, porque aí elas foram me ensinando. Denegrir é uma palavra um verbo que você não usa nunca mais. Tá, maior cuidado do mundo, porque a gente já cresceu aprendendo isso. Mercado negro, tudo que é magia negra, né? Tudo que você coloca a palavra negra tem a ver com alguma coisa muito ruim. Samira, eu posso acrescentar aí, porque eu achei que você falou umas coisas aí, que é lindo demais o que ela está falando, no sentido da gente aprender. E eu acredito que é legal também a gente potencializar o que está sendo dito por eles, favor, né? Porque eles estão ensinando, né? A gente está aprendendo o tempo todo. A negra ali, olha só, parece que você ouviu a música e está fazendo exatamente o que ela fez. A negra ali escreveu uma música para ressignificar os termos que a gente popularmente vai falando no cotidiano, assim, e a gente não se percebeu de forma inadequada. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente está formatado. Por exemplo, o ouvinte está formatado a conviver numa cultura e a gente não percebe o surdo, e etc e tal, né? Olha o que... Posso? Por favor. Olha o que eu achei muito linda essa letra. Minha beleza é deusa grega Afrodite? Não, é deusa negra. E que o padrão Afrodite, um trocadilho, né? Como já diz o ditado, tem que carregar o pente, já que eu ando de cabelo armado. A deusa da beleza é Vênus, só se for Williams ou Serena. Eu sou preta e não morena.
Olha a minha pele, não sou Gisele ou Naomi, Michelle Obama. Nos deram fome, fizemos fama. Pus música nos fones, esperança nos falantes. Eu vim da lama, sou diamante, Luiz Gama, raiz africana de Guiné, de Níger, de chamavam Níger. Hoje eu sou negra líder, negra livre, com todos os problemas que uma negra vive, eu também já tive, mas não negativize. Não sou negativista, sou negra ativista. Então avise que se o papo tem que ser pesado, não alise. Não alise. Se é para chegar, então no sapato take easy, analise. Esse é o nosso troco. Negra ali, vim para botar as pretas no topo. Escurecendo as coisas só para te explicar. Eu achei maravilhoso. lindo. Não, ela é Lindo. sensacional. E é justamente Sensacional. isso. Tudo que você estava dizendo. É justamente isso. Então, a gente tem que entender que por onde começa a mudança em nós, porque você falou uma palavra que eu acho que descreve muito, estamos formatados. Então, se a gente quer quebrar essa formatação, é perguntando, Edna, me ensina, sabe? Para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que passa pela racialização, me ensina onde é que eu estou falando bobagem, me corrige, sabe? Porque eu não quero mais falar, eu não quero mais magoar ninguém, eu não quero mais machucar, eu não quero mais ferir, porque dói, que eu sei, eu convivo com essas mulheres no dia a dia, sabe? E a gente daí falando de índice de violência, o último Atlas que nós tivemos de violência, 67% dos feminicídios foram em relação a mulheres negras. 67% dos feminicídios. Por quê? Né, você disse, na Fundação Casa é onde a gente vê essa população. Na minha categoria, enquanto advogada, onde estão os advogados negros, as advogadas negras? A grande maioria é branco, nas escolas. Eu quero aproveitar, tanto que a Samira e o Bob falaram, muito importante, né, porque essa conscientização e educação é o que vai lá no futuro resolver, mas quero escutar de vocês, porque o nosso tempo está acabando, o problema de hoje, que é essa violência, nós estamos falando aqui de pessoas que estão buscando a consciência, procurando melhorar esse nosso modo de viver. Mas nós temos uma parte que ainda não caiu a ficha, e essa parte está nos 67% aí da violência dos feminicídios, mas também dos homicídios de mulheres. Dos homicídios, essas questões estão nas políticas públicas, que estão, né, também pelo lado econômico, levando tanta gente lá, tantos negros para a Fundação Casa. E como é que a gente faz na prática, no enfrentamento desses problemas? Vou começar aqui com o Bob, para a gente já... Eu quero só... Obrigado, porque eu aprendi muito com vocês, e isso que você me ensinou hoje é o lugar de fala diferente de onde eu falo. Então, de onde eu falo agora? Obrigado, Samira, porque isso foi muito escurecedor. Me deu uma nova percepção de como conviver, de como melhorar. De onde eu falo, eu penso assim, toda vez que eu vejo um menino negro, criança sofrendo, como é que a gente vai ajudar ele? Acabando com os racistas. Como é que eu vou ajudar a mulher? Como é que eu vou, junto com a mulher, lutar por um mundo melhor para ela? Acabando com os machistas. Não é que eu vou lá enfrentar o cara, eu vou lutar com ela. Eu vou lutar com ela, ao lado dela, para que amanhã, se hoje tinha 10 machistas que acordou, que amanhã acorde 9. Perfeito. Maravilhoso. Que amanhã acorde 9 racistas. E essa vai ser a minha luta lá, para educar essas crianças. E aí eu quero só terminar com o exemplo do Enzo, que é um sinal de esperança para mim e para nós todos humanos, que é o seguinte, a Samira não ouviu, né? Nós estávamos conversando aqui um pouco antes, que domingo agora teve um evento que a Itapé Ordinário organizou lá no projeto, e aí tinham várias crianças, né, que a gente não conhece. Então, as crianças que a gente conhece, a gente está conversando o tempo todo sobre assuntos urgentes e sensíveis, como esses que está sendo falado aqui hoje. Essa criança que estava na fila, uma criança branca, ela estava impaciente porque não chegava a vez nunca dela de ir para o brinquedo, e ela começou a falar palavras horríveis para o Enzo, e o Enzo é negro.
O Enzo, numa calma, numa maestria, reagiu assim, ó, e eu nem estou validando uma forma de reação em detrimento da outra. Porque, por exemplo, parece que eu vou falar agora contra a fala do Djonga. O Djonga tem, né, o emblema fogo nos racistas. Ele tem toda a autoridade para falar o que ele quiser. Eu não estou enfraquecendo essa fala dele. Mas a reação do Enzo foi o seguinte, que é um certo fogo no racista também. Ele olhou para o menino assim com maior calma e falou assim, ó, você é racista, eu vou chamar os meus pais para conversar com os seus pais e nós vamos na delegacia abrir um BO. E aí todos os voluntários adultos que estavam ali apoiou o Enzo. É isso que a gente tem que fazer. Quando eu ver uma mulher sendo agredida, eu vou atrás dessa mina, eu vou atrás da lei, eu quero ver esses caras presos. Quando eu ver um racista, eu quero ver esses caras presos, porque tem que acabar. Perfeito, perfeito. Edna, como é que nós vamos enfrentar essa situação aí? Você que é a mulher negra da nossa mesa aqui de debate. Eu acredito que é tudo o que o Bob estava falando agora, né? O Enzo, uma criança, deu exemplo. Está aí, está na criança, está na educação dos seus filhos, está na sua educação. A Samira também me deu o meu lugar de fala e o Bob complementou com essa pessoa. Eu vou lutar com essa pessoa. Não é porque eu lutar por, eu posso... vamos fazer um abaixo-assinado? Não, é com. É você se colocar no lugar da pessoa, né? O Enzo, ele teve uma atitude que poderia os outros monitores ter tido. Não, você está errado. Chegar para outro menino, você está errado. Não, ele, uma criança, né? Eu acredito muito na criança, eu acredito no jovem, eu acredito no adolescente, e eu acredito que o adulto também pode chegar nesse lugar que a Samira muito bem colocou. Edna, me ensina. E em resposta ao que ela falou, Samira, tá a minha mão. Vamos junto. Muito bem. É esse vamos junto, né? Vamos bem, junto. isso aí. Vamos junto. Ciranda Muito ali. Eu só Muito queria bem. encerrar com um poema meu. Esse é um livro que eu ganhei, fui contemplada com o Aldir Blanc, aqui de Itapetininga. E ele chama Leitura Versos que Abrem Caminhos, que é a minha história. A leitura me abriu caminhos para que eu abra o caminho de outras pessoas, né? A leitura me fez fazer o melhor poema da classe, da escola, e o melhor poema da minha vida. Dentro desse livro, tem uma poesia que se chama Abolição. Então, eu queria só encerrar com ela. Eu tinha preparado uma da Conceição Evaristo, mas... como o Bob bem fez, eu também tenho um Conceição em homenagem a todas as escritoras negras, a todas as MCs negras, a todas as mulheres negras. Abolição. Eu não espero que me devolva o que já tirou de mim, o meu direito à igualdade. Minha escolha é ser assim, plena, morena, parda, negra, enfim. Gerada pela própria natureza, forjada no ardor da batalha que não tem fim. E eu não espero que me devolva o que já tirou de mim. Minha voz, por vezes abafada pelo julgamento, e um eu lamento encerra um veredito. O réu sempre acusado, desprezado por seu valor, encerrado por uma data que no calendário em destaque. Essa luta é mais que um almanaque que a história não contou. Em cada dia, em mim incide o valor dessa fala. Me orgulho por poder clamar, declamar, envolver-me nessa batalha e fazer valer. Ó liberdade! E eu não espero que me devolva o que já tirou de mim. A minha cor não expressa só um caráter, mas o respeito, sim. Maravilhoso. Bem, muito bem, muito bem. Que bonito. Samira, suas palavras finais aí para a gente encerrar esse programa. Muito emocionante, eu me emocionei o tempo todo, ouvir a Edna, o Bob, estar com você, Edmundo, que alegria, que tarde abençoada, e que a gente possa fazer esses encontros, nem que não seja para o programa, mas para, né, que a gente esteja mais juntos, porque é exatamente isso, é caminharmos ombro a ombro, caminharmos juntos, aprendermos um com os outros, errarmos e termos o outro para nos apoiar. Tem dias que a gente está mais forte, tem dias que a gente não está tanto, mas é você ter esse suporte. Eu acho a palavra suporte, às vezes ela é tão mal interpretada, né? Suportar parece uma coisa, suportar, as pessoas suportam. Mas o suporte no sentido de você botar aqui, sabe, sustentar,
né? E nós precisamos desse sustento. E nós somos esse sustento uns dos outros. Eu acho que isso é a grande maravilha de quem já despertou para essa realidade de que não existem nem diferenças e nem distinções nesses indicadores sociais que são trazidos para nós, né, nesses diagnósticos todos. Não podemos deixá-los de lado, porque eles são importantes para nós fazermos o combate. Mas a gente precisa fazer com que esse combate mostre que esses indicadores não devem mais existir, né? Então vamos continuar em frente aí, trabalhando contra o machismo, contra o racismo, botando na cadeia quem é bandido, quem agride mulher, quem mata mulher, quem é racista, porque é um crime inafiançável, é um crime imprescindível. O que o Enzo passou foi injúria racial, que hoje é equiparado como racismo, né? Então ele sofreu nele, da honra subjetiva dele. Então nós precisamos mesmo não nos calarmos diante desses horrores, porque o silenciamento só perpetua a violência e isso só é interessante para aquele que é agressor, para aquele que é misógino, para o machista, para o racista. Não podemos nos calar, temos que seguir nesse enfrentamento do lado de quem está apanhando, como o Darcy Ribeiro maravilhoso sempre disse, né? Tentei tanta coisa e fui vencido em tudo, mas não gostaria de estar no lugar daqueles que me venceram. E cá estamos nós. Uau. Que sejamos, então, fracassados eternamente, mas vamos nos manter do lado que a gente acredita que é lutando pela igualdade, lutando por justiça social, lutando pela dignidade humana, independente seja lá do que as pessoas entendem como diferença, cor, isso e aquilo. Não, somos todos iguais, né? É isso. Muito bem. Como Mohamed, pode me prender, mas eu não vou matar pobre. Eu não vou matar pobre. Esse é o ponto. E uma palavra muito importante que a Edna falou é a questão do protagonismo, porque na nossa história oficial é a princesa Isabel que deu a liberdade para os escravos, esquecendo toda a luta do Zulu dos Palmares, Dandara, e quilombos Dandara, e muitos Aqualume, outros movimentos que a gente nem sabe porque a história é contada pelos vencedores, né? Então a história ainda está oculta, mas quem sabe um dia a gente vai saber melhor sobre isso. E estão convidados aqui, nossos 3 convidados de hoje, para outros programas, vão ter novas oportunidades. Hoje, infelizmente, o tempo acabou. E eu quero agradecer a Samira Albuquerque, a Edna Silva, o Bob Almeida, por esse programa tão esclarecedor, né? Esclarecedor não, né? Escurecedor. Não, escurecedor. Me corrigindo aí. E leiam autores e autoras negras. Sim, que é o que a Edna estava falando aqui, né? A gente vai trazê-la novamente para falar só dos autores negros aí. E vamos... Dá para comprar, Edmundo? Dá para comprar? Na Filos. Aí, ó. Filos pode falar do seu livro. É legal, né? Pela Filos Editora, ele ainda está, né? E em breve vai sair mais 2, se Deus quiser, com temas mais assim. Esse aqui é um resumo de Clube do Livro, Leia Mulheres, Clube de Poesias. Ele não é voltado assim mais para esse tema, mas vai sair mais 2 assim voltado para esse tema aqui. Muito bem, muito bem. Parabéns pelo livro. Obrigada. E vamos encerrar esse programa escurecedor, né, Samira? Maravilhoso. E agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo encontro.